O pensamento de Sócrates marca o nascimento da filosofia clássica, o conceito de buscar o sentido real das coisas saindo do que já existe para ir além. Sócrates também traz para o seu público nas ruas de Atenas a ideia de que as perguntas bem feitas são melhores do que as respostas, provocando em seus ouvintes a busca deles pela sua própria verdade. Com o uso da maiêutica, o conhecido parto das ideias, fundamentado apenas no diálogo de perguntas seguidas de outras, no sentido da busca do porquê, o que e para o quê, em até onde o ser humano consegue evoluir com o uso da razão, diferente dos seus antecedentes, que buscavam vislumbrar apenas a explicação da natureza. Sócrates entende que a filosofia deve estudar também a política e o homem. Utilizando do método de separação do que é doxa, a opinião, e episteme, o verdadeiro conhecimento, Sócrates virou um alvo dos sofistas, que buscavam o sucesso, independente do que se fazia necessário. E Sócrates buscava o conhecimento real e, por isso, foi acusado de perverter os ensinamentos de Atenas e, logo após, julgado e morto. Ele valorizava, sobretudo, o debate e o ensinamento oral. Por outro lado, conhecemos extensamente suas ideias através de Platão, seu principal discípulo, que, sob o impacto de sua condenação e morte, resolveu registrar seus ensinamentos tal como os conhecemos, e para evitar que se perdessem com o tempo. Platão, ele traz para a gente uma disputa entre o que é a opinião pessoal e a verdade, o desejo, a razão, o interesse particular e o interesse do povo, o senso comum e a filosofia, a questão dos instrumentos do conhecimento, os sentidos e a razão, o mundo sensível e o mundo inteligível, que ele chamava de mundo das ideias. Platão acreditava que o homem que não conhecia a filosofia era um homem preso às correntes da ignorância, confinado dentro de uma caverna, vendo apenas as sombras da realidade, vendo apenas aquilo que era permitido pelo que vinha de fora. Carregado com alegorias e referência aos sofistas que criavam sombras e ilusões para os seus próprios interesses, ou seja, o interesse comum que o próprio Platão renega. Então, em meio à escuridão da caverna, o homem ele é capaz de refletir de maneira racional para sentir-se insatisfeito com a sua realidade, o que faz com que ele queira uma mudança, e esse processo faz com que ele se liberte das correntes e busque além das sombras, que ele busque a luz. Porém, ele sente sobre os seus olhos os resquícios da luz, o olho dele começa a sentir dor. Ele começa a ir além em sua busca sofrida, mas com a força do Eros e com a constante busca pela verdade, ele se torna capaz de ir além e sair da caverna para poder contemplar a grande obra com seus próprios olhos, que vão se adaptando à sua nova realidade. Mas para um verdadeiro filósofo, não basta apenas contemplar o sol e contemplar a verdade. Ele precisa cumprir sua missão político-pedagógica, que é voltar à caverna para aqueles outros que ainda estão presos, arriscando perder novamente sua liberdade ou até mesmo ser morto por aqueles que insistem em ficar, fazendo alusão a Sócrates, seu mestre, que morreu por querer ir de contra os sofistas, que na visão de Platão eram os criadores das sombras e ilusões da caverna.